dia, Geraldo. Bom dia, Alexandre Costa. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, do quadro Check-up do Rádio. Bom dia a todos os internautas. Uma satisfação imensa, Geraldo, participar mais uma vez aqui do programa e falar de temas relevantes da saúde do idoso. E você pode participar. Mande para cá sua pergunta. 992053030. 992053030. Nosso tema de hoje é sono idoso. Inclusive, nós tivemos reportagens da imprensa nacional sobre esse tema aí do sono na pessoa idosa. Dormir é viver mais. Isso é verdade ou é mito, Dr. Belise? E aí? Pois bem, domingo no Fantástico, né? Falou-se sobre um projeto de um pesquisador, de um médico que também era apresentador de programa, que hoje falecido, desenvolvido na Europa para recrutar pessoas com transtornos do sono em geral. Então, a ideia era identificar as causas. A gente sabe que o sono ele não é prejudicado só pela insônia inicial, aquela dificuldade de pegar no sono. A gente tem vários outros transtornos, e em virtude disso eu pensei em falar sobre sono hoje, né? Sono, sim, é um pilar mestre da saúde das pessoas. É um dos fatores que fazem com que o indivíduo viva muitos anos e viva com qualidade. É no sono que a gente relaxa, que a gente repara as energias, que a gente sedimenta a memória, que a gente produz substâncias, que a gente faz um metabolismo diferente para poder ter saúde. Sono é fundamental para que a gente se alimente bem, sono é fundamental para controlar o estresse, a mente, sono é fundamental para evitar doenças no coração, sono é fundamental para você ter energia para trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, dormir bem é viver mais, é ter saúde. Lembrando que a gente passa 1/3 da vida dormindo. Teoricamente é para passar 1/3 da vida dormindo. A gente tem 24 horas, em média 8 a gente dorme. Então 1/3 da vida, 30% a gente deve passar dormindo. E o sono ele deve ser de qualidade. Não adianta você dormir várias horas e você não ter qualidade. Isso eu falo porque tem muita gente que dorme várias horas de sono, e tem muitas pessoas que atrelam, assim, associam a quantidade de horas que ela dorme a uma boa noite de sono. Não. Eu sempre digo que uma boa noite de sono, Geraldo, é uma noite que você acorda sem sono, que você acorda com energia para levantar, você acorda disposto. E durante o dia você não fica tendo cochilo, sonolência, nada disso. Faz, se necessário, lembrar que o sono, ele não é só apagou, desligou e você liga de novo. Durante o sono a gente vai aprofundando, a gente tem fases do sono, a gente vai aprofundando, fazendo N1, N2, N3, até chegar à fase mais profunda do sono, onde a gente fica totalmente em atonia, sem movimento algum, e o cérebro fica ativo, ali é onde ele sedimenta as memórias, é ali onde ele repara sua energia mental. Enfim, a gente tem fases, vai aprofundando esses ciclos de sono. Eles duram algum tempo, e 4, 5 vezes na noite você tem que ir do N1, N2, N3, N4, aliás, N1, N2, N3 e o sono REM, que é o sono profundo. Os idosos, eles têm uma alteração um pouquinho no tempo dessas fases de sono. Por causa da idade? Por causa da idade. Naturalmente, fisiologicamente, eles alteram um pouco. Eles têm uma latência maior, eles demoram mais a pegar um pouco no sono, e o sono deles é superficial. As fases N2 e N3, elas são mais curtas, né? Então, eles tendem a superficializar mais o sono. O idoso também ele tem uma quantidade de horas, em média, um pouco menor. 6, 7 horas já é uma quantidade que, se ele acorda descansado, é uma quantidade de horas de sono adequadas. Então, é sabido que, se você tem uma boa noite de sono, você passa por essas fases, você tem uma quantidade de horas de sono boa, você tem saúde, é um marcador de saúde. Antigamente, saúde era só não ter doenças.
mas saúde hoje se sabe que é você ter uma saúde mental, física, social, espiritual e assim por diante. Existem vários tipos de doenças que afetam o sono. O sono ele pode ser afetado desde uma festa que você vai, você prive seu sono por algum outro motivo, como ele pode ser afetado por diversas outras causas, como por exemplo uma dor. O paciente que tem dor, ele tem dificuldade para dormir, o sono dele pode ser atrapalhado pela dor, e o tratamento para o sono dele é controlar a dor. O paciente que tem noctúria, ele urina muita noite, os pacientes que têm doença na próstata, eles acordam várias vezes, por mais que ele acorde e volte a dormir, o sono dele fica entrecortado, aquelas fases do sono, a arquitetura do sono que a gente diz fica atrapalhada, ele não tem um sono de qualidade, ele vai ter problemas a longo prazo, por causa que cada fase do sono tem uma função. Então, em alguma dessas funções, inclusive a memória, ele vai ter problema. Quem tem doenças cardíacas e elas estão descompensadas, quando deita para dormir, eles têm dificuldade, eles têm problema para manter uma noite de sono. Medicamentos que trazem insônia, tem medicamentos para dormir, mas tem medicamento que tira o sono, né? Então eles podem fazer com que você tenha alterações no sono e não consiga dormir bem. São insônias que a gente diz secundárias, né? Por uma dor, por uma doença, por um mau hábito, são insônias secundárias. Mas tem a insônia primária, aquela que você faz tudo direitinho e não consegue pegar no sono. Essa é a clássica insônia, a insônia inicial, dificuldade de pegar no sono. Ou aquela que você no meio da noite acorda e não consegue dormir mais. Ou aquela que você dorme, mas antes de chegar o horário previsto para acordar, você acorda mais cedo. Insônia terminal. Cada tipo de insônia dessa tem fatores associados a ela. Por exemplo, a insônia primária, ela é muito comum em pacientes que têm transtornos de ansiedade. Insônia intermediária, aquela do meio da noite, é comum em pacientes que têm depressão, tem outros transtornos do humor. Então, é importante as pessoas entenderem que uma boa noite de sono, ela depende de muitos fatores. Aliás, os transtornos do sono, eu nem falei todos, falei um pouco de insônia, a gente tem parassonia, terror noturno, aquelas pessoas que conversam muito à noite, tem aquelas que se debatem, tem pesadelo, o pesadelo é um tipo de parassonia, tem sonambulismo, tem vários outros transtornos do sono, tem o transtorno do sono causado por apneia do sono, aquela pessoa que ronca e durante a noite ela faz várias paradas do sono. Como eu falei, as fases do sono elas precisam ser completadas, N1, N2, N3 e o sono REM, para que você tenha uma noite de sono reparadora. Quem tem a apneia do sono, ela fica despertando e tendo paradas no sono, porque o ar não passa pela glote, assim vamos dizer, e esse indivíduo fica, ele tem a parada do sono, então ele fica desesperado para conseguir oxigênio para o cérebro. Então ele acorda, finda despertando, muitas vezes ele nem percebe que está despertando, mas ele não consegue aprofundar o sono, e não conseguindo aprofundar o sono, essa pessoa tem hipertensão, obesidade, essa pessoa tem déficit de memória, ela não consegue ter um dia tranquilo, é muito cansada, ela dorme várias horas de sono e não consegue reparar o sono dela. A apneia do sono é uma verdadeira epidemia. Essas pessoas que têm esse problema, que o sintoma que chama a atenção é o ronco. E aí se faz um exame e elas têm várias paradas de respiratórias durante o sono, e isso pode ser uma das causas que ela não está tendo uma noite de sono não reparadora. Então, Geraldo, você veja que existe sono, não é uma coisa simples, não é só você não pegar no sono. Você tem que entender o que é que está acontecendo, tem uma conversa bem separada com o paciente, individualizar cada um. Mas existem algumas medidas que a gente pode, de forma geral, orientar o paciente para que ele possa dormir bem. Eu escuto muito falar sobre higiene do sono, né, para as pessoas no geral. O idoso também necessita fazer a higiene do sono? Eu sempre digo, do mesmo jeito que você higieniza seu corpo, toma banho, para ter hábitos higiênicos,
habituais, você higieniza sua cavidade oral, você escova os dentes de manhã. Você precisa ter uma boa higiene do sono. Você precisa dormir de forma limpinha, de forma higiênica. Você precisa ter hábitos saudáveis para dormir também. E o que seriam esses hábitos saudáveis? É a primeira medida que se faz em qualquer transtorno, primeira medida inicial que a gente faz para pacientes que têm insônia, né? Higiene do sono não é você pegar um papel e escrever o que é que o indivíduo tem que fazer e entregar ele, não. Você tem que treinar esse indivíduo. Na maioria das vezes a gente precisa colocar ele numa terapia para que ele possa fazer cada passo daquela higiene até ele se habituar a dormir num quarto tranquilo, sem estímulos, pouca luz, nem frio nem quente, barulho, pouco estímulo sonoro, celular. Ele tem que ir se desligando, se for o caso, um banho morno, tudo aquilo que relaxa. Tem que deixar o quarto dele para dormir. Até se fala em terapia de restrição à cama. O que é isso? Não deitar na cama para descansar, você deitar na cama para dormir, porque o cérebro entende que você na cama vai dormir. Procurar ter horários fixos de sono, a hora de dormir, a hora de acordar. Isso faz parte de uma higiene do sono. E vários outros hábitos: evitar café, chocolate, bebida estimulante, evitar ingerir muita água antes de dormir para não ter que acordar para urinar. Então, cada passo desse você pode trabalhar com o paciente, cada passo por vez. Não adianta você fazer um papel, ou mesmo já tem impresso, e entregar ao paciente. Você tem que, às vezes, existem psicólogos que são especialistas em terapia, em higiene do sono, fazer terapia para higienizar o sono. E isso, na maioria das vezes, Geraldo, nas insônias, a gente consegue resolver. Ou seja, falei aqui já umas 2 horas e não falei em remédio para dormir. Não é isso? Então a gente tem medidas que, se colocadas em prática, a gente consegue colocar esse indivíduo para dormir bem, com qualidade, sem que ele precise de um medicamento para que ele possa induzir o sono. Que para o médico, às vezes, é mais fácil você chegar e passar um remédio para o paciente, às vezes numa emergência, às vezes um médico mais apressado, e para ele é melhor, mas para o paciente não. A gente precisa evitar ao máximo induzir o sono de maneira artificial. Mas, doutor, você não passa remédio para sono? Sim, tem pacientes que eu tenho que medicar, eu já faço tudo isso, tiro medicamentos que possam estar dando insônia nele, trato a incontinência urinária, a noctúria, eu trato a dor, ajusto a medicação que possa estar fazendo com que ele não esteja tão compensado do coração, vejo se ele não tem apneia, eu trato com CPAP, que é um aparelho utilizado para tratar a apneia do sono. E aí, caso eu coloco as medidas de higiene do sono para funcionar, mas caso não durma, aí sim a gente pode tentar. No idoso é comum o transtorno de fase, ou seja, ele dorme cedo demais e acorda cedo demais, o hábito de dormir de 6 horas, o hábito da vida toda acordar para tirar leite no curral de 2 horas, ele leva isso para... E hoje a gente tem eletricidade, tem internet, as pessoas não dormem mais de 6 horas. A pessoa dorme lá para 9, 10, às vezes até mais tarde, e acorda mais tarde. Então as famílias, meu pai está acordando no meio da noite, mas não, ele está dormindo de 6 horas. E aí a gente faz o arrastar do sono, vai aumentando uma meia horinha aqui, 15 minutos acolá, a cada alguns dias, a cada semana, até que ele possa chegar na hora que todo mundo durma, que aí ele vai acordar na hora que todo mundo acorda. Quando é que o idoso... Quando é que o sono no idoso vira um problema, e quando é que esse problema ele pode procurar um médico? Quando é que a família pode detectar que ele está com um problema de sono? Quando ele tem dificuldade para iniciar o sono, quando ele tem dificuldade de manter esse sono, ele dorme bem, mas no meio da noite ele acorda, ou quando ele tem dificuldade para manter o sono. Essas são as principais queixas da insônia. Mas ficar observando se para ele, quando ele vai dormir,
ele tem as pernas que não consegue, ele só alivia a perna quando ele fica mexendo. É a famosa síndrome das pernas inquietas. O paciente, quando vai dormir, ele tem que mexer as pernas e isso dá insônia. Tem que ver se durante o sono ele não está conversando durante o sono, tendo parassonia, se ele não está se debatendo. Às vezes o paciente não percebe. E isso atrapalha o sono. Atrapalha esse aprofundamento do sono. Ele não consegue ir nas fases, no tempo delas, normalmente. Então, E a observação da família é fundamental. é importante. Eu sempre digo, geralmente, quando a pessoa tem alguma coisa dessa, vixe, Maria, todo mundo sabe. Observar se roncar é um sinal de apneia do sono. Eu disse, a gente está numa epidemia de apneia do sono. 30%, 40% da população, Geraldo, tem apneia do sono. A obesidade é um fator de risco importante para isso. E a apneia do sono é você ter paradas respiratórias durante a noite, é você faltar oxigênio no cérebro. Isso é muito deletério para a saúde cerebral, isso é muito deletério para o coração, isso é muito deletério para a memória, isso é muito deletério para tudo, né? Para você conseguir manter seu peso. Então, observar essas coisas já é importante, que os idosos não tenham uma boa noite de sono. E o próprio tempo de sono, né? Observar se ele não tá, será que ele não está dormindo muito cedo? Agora também, Geraldo, lembrar que nem tudo é de uma hora para outra. Realmente papai dorme cedo demais. De 5 horas ele janta, de 6 horas ele quer dormir. Amanhã eu vou botar ele para dormir só de 10 horas. Todo mundo aqui dorme de 10 horas. Ele não vai Não conseguir. é assim, né? Não vai Não é conseguir. bem assim. Não. Você vai tentar aos pouquinhos. Vamos de 6h30. Aí arrasta para 6h30 e deixa uma semana. Ele dormindo de 6h30, o relógio biológico se acostuma. 7. Aí 7h30. 8, até chegar uma hora que ele consiga dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é medida não farmacológica de higiene do sono. Isso é medida que a gente consegue fazer para que ele durma bem. Agora tem as individualidades. Tem paciente que tem um transtorno depressivo e tem uma insônia relacionada ao transtorno depressivo, geralmente uma insônia intermediária. O paciente tem uma demência e de noite é a hora que ele piora, que ele fica agitado, que ele fica querendo fugir de casa, desconhecendo a casa. A gente tem que tratar bem a demência, né? Então tem que ser avaliado o problema do sono. Não é achar, não estou dormindo bem, doutor, vim aqui para você passar um remédio. O buraco é mais embaixo. Pois é. 992053030, 992053030. Tem ouvinte conosco? Vamos ouvir. Bom dia, Geraldo. Eu pergunto, o médico, assim, meu esposo, quando ele tá dormindo, ele tipo ronca, aí ele ronca alto e vai parando, fica como se tivesse sem ar. Ele acorda rápido e senta na cama e fala que estava sem conseguir respirar. Isso é a apneia do sono? Obrigada. Isso é a apneia do sono? Um forte indício que ele pode ter esse despertar porque está faltando, está bloqueando a passagem de ar. Tem que se pensar também em outras doenças que podem causar isso, como doença do refluxo. A doença do refluxo causa muito esse tipo de sintoma. Medida geral que a gente pode orientar para essa paciente, para o esposo. O homem não pergunta, quem pergunta é a mulher. Para o esposo dela, evitar líquidos quando for dormir à noite, evitar alimentos muito pesados. Se puder, levar o calço da cama assim uns 3 dedos mais ou menos, né, para deixar ele inclinado para ele cair, não, só um pouquinho para melhorar a questão da gravidade do refluxo e perder peso. Medidas iniciais para quem tem apneia do sono é perder peso. Procurar um médico para que ele possa solicitar um exame de polissonografia, que é o exame que diagnostica a apneia do sono e, se diagnosticada, tratar. Mais ouvintes, vamos lá. Aumenta a mortalidade, infarto, AVC, aumenta tudo, viu? A apneia do sono é gravíssimo. Muito bem. Vamos ouvir, tem mais ouvinte aqui conosco, vamos lá. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor Belize. Gostaria de saber, doutor Belize, quando é que vai ter encontro dos cuidadores de novo? É da Arizângela, a menina que cuida de idosos. Encontro de cuidadores, doutor. Olha, esse mês é um mês simbólico para ações de violência ao idoso. Então foi recomendado, a gente teve uma reunião com os ligantes esses dias e o nosso diretor do curso de medicina, professor Érico, nos convocou para a gente fazer excepcional, porque está em greve, né? O problema da reunião dos cuidadores é porque está em greve.
esse mês fazer um encontro, né? Então, estamos programando, a gente tem um grupo com os cuidadores de idosos, para a gente fazer, não só com os nossos cuidadores, com o nosso grupo de cuidador lá da MCM, lá da universidade, mas com grupos de idosos de várias outras localidades do CRAS, para que a gente possa levantar essa temática de violência contra a pessoa idosa, que não é só bater, não é só fazer empréstimo. Violentar um idoso também é negligenciar o acesso dele à saúde, não levar ele para o médico, não fazer exame, negligenciar a alimentação dele, é para estar dando uma alimentação X, você está dando uma alimentação Y, negligenciar o abandono, é você fazer de conta que ele não existe, violência não é só bater e fazer empréstimo, não, é você tratar mal com tom de voz, é você, todos os tipos de maus tratos que a gente pode ter de um ser humano com outro é enquadrado com violência. E tá aí o Conselho do Idoso. Até hoje vou entrar em contato com a minha amiga Nara para gravar um vídeo para a campanha que eles estão fazendo aí, o Conselho do Idoso, todo ano. Inclusive lembrar as pessoas, é porque passou agora o imposto de renda, né? Mas quando vai declarar o imposto de renda, você pode colocar uma parte. As pessoas colocam muito para o fundo da criança e do adolescente, mas você pode botar também para o fundo do idoso, que é o que eu faço todo ano. Muito bem. Tem mais ouvintes? Vamos lá. Beleza, eu tenho muito problema de saúde, realmente o senhor é conhecedor, mas graças a Deus meu sono é perfeito, diga aí a ele. Importante também esse depoimento do Sim, não do sono perfeito, necessariamente, né? não necessariamente a gente, porque adoece, sinal que as doenças estão compensadas, porque qualquer doença ela atrapalha o sono. A maioria das doenças atrapalha. Uma dor de cabeça atrapalha o sono, uma gripe atrapalha o sono, uma infecção urinária atrapalha o sono, uma pressão alta, uma hipertensão atrapalha o sono, diabetes atrapalha o sono, você urina muito durante a noite quando você tem diabetes. Se ela está dormindo bem, mesmo com muitas doenças, é sinal que as doenças delas estão, as doenças dessa pessoa estão compensadas. E ela tem um pilar de saúde, um parâmetro de saúde, compensado. O sono dela está com qualidade, as doenças crônicas dela estão com qualidade. Se ela tiver um hábito de atividade física, se alimentar bem, ela tem saúde assim completa. Doutor Belísio, obrigado pela participação aqui no Panorama 95 e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Geraldo, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Parabenizar a sua vitória ontem. Pois é, não foi brincadeira não, 4-0, viu? 4-0.